assentados como estamos, abramos nossas Bíblias, acessemos nossas Bíblias, ou acompanhemos pelo televisor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 8. Romanos 14, verso 8, e baseado nesse texto, baseado nesse versículo, eu quero pensar com você, meu irmão, com você, meu amigo, que está aqui no templo nessa noite, você que nos acompanha pela internet, de casa, no trabalho, onde quer que a internet venha lhe permitir nos acompanhar. Eu quero pensar com você nessa noite a respeito do seguinte tema: o dono da vida. O dono da vida, Romanos 14, 8. Assim diz o texto: pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Vamos ler todos juntos? Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Deus nos abençoe. Deus fale conosco pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Poderoso Deus e Pai, obrigado pelo seu povo que aqui se encontra nessa noite. Obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet. Muito obrigado porque o Senhor é bondoso demais. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso demais. Ó Deus amado, toma o teu povo em tuas mãos. Cada irmão meu que aqui está, cada amigo, cada pessoa que nos acompanha, ó Pai, pela internet, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha abençoar da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado porque o Senhor faz por nós o que ninguém mais pode fazer. Ó Deus amado, venha ser com a irmã do nosso irmão Luiz Alves. Ó Deus amado, venha tomar conta dela nesse momento tão difícil pelo qual ela está passando. Nossa irmã Maria Dilce, venha também estar conduzindo a sua serva com a sua saúde. E cada irmão nosso, Pai amado, com as suas dificuldades, com as suas lutas e com os seus problemas. Nossos jovens que irão fazer o Enem, o Marcos na parte final do seu curso, o Levi e outros jovens nossos. Que o Senhor possa estar abençoando cada um em seus sonhos, em seus propósitos. Venha assim com esse tempo de mensagem, que o Senhor venha nos conduzir da melhor forma possível. Nós seremos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O dono da vida. Todas as pessoas têm diversos sonhos. Melhor do que ter um sonho é ver o seu sonho se tornar realidade. Para que o nosso sonho venha se tornar realidade, é necessário que uma série de fatores venham a acontecer. As pessoas são bem diferentes entre si, e por esse motivo as pessoas têm sonhos diferentes. O que para uma pessoa pode ser a realização de um sonho, para outra pessoa pode ser algo normal. E o que para uma outra pessoa pode ser algo corriqueiro, normal, para uma outra pessoa pode ser a realização de um grande sonho que ela tem na vida dela. Um sonho realizado é uma bênção que recebemos. Como vimos hoje pela manhã, teremos espaço nos cultos para dar o nosso testemunho a respeito das bênçãos que temos recebido. Com certeza, ao longo desse ano, temos sido muito abençoados por Deus. Por esse motivo, procure os pastores da igreja e coloque o seu
nome na lista, para que a igreja venha ouvir e se alegrar com o seu testemunho de bênção. Não fique com vergonha, aproveite essa oportunidade e venha contar as bênçãos para a igreja. Muitas são as pessoas que são apegadas a bens materiais. Essas pessoas acham, erroneamente, que são donas de tudo, porque a condição financeira que elas têm permite que elas comprem aquilo que elas desejam. Essas pessoas podem até comprar o que elas desejam, pois tudo nesse mundo pode ser comprado, dado ou conquistado. Mas há uma coisa que nem a pessoa mais rica desse mundo pode dar, pode comprar ou pode conquistar. Estamos falando da vida. A vida que temos não é nossa. A vida que temos pertence a Deus. Ele é o dono da nossa vida. Ninguém pode, por exemplo, dar a vida a alguém, ou tirar a vida de alguém, ou então tirar a sua própria vida ou a de outra pessoa. Passamos por uma época muito complicada, por conta da pandemia, que ainda é uma realidade. E muitas pessoas fariam de tudo para ter ao seu lado alguém que se foi. Na última quarta-feira, tivemos feriado de finados. E essa ainda é uma data muito difícil para diversas pessoas. Muitos fariam de tudo e dariam tudo para ter de volta aquele ente querido que se foi e que ainda faz muita falta. Isso é impossível. O que nos resta é pedir a Deus que Ele continue a confortar os corações que ainda sofrem bastante por conta da dor causada pela perda. Vamos procurar e nos atentar para que venhamos a passar os nossos dias mais próximos das pessoas a quem amamos. Pois o tempo perdido não pode ser recuperado. E isso é o que mais dói na partida de alguém. Porque muitas vezes iremos levar flores para quem nós deixamos de dar um abraço. Aproveite o tempo para estar junto, aproveite as ocasiões festivas, aproveite para ter o maior número possível de bons momentos, pois são esses momentos que ficam na lembrança, que ficarão na lembrança, digo. Deus é o dono da nossa vida, pois foi Ele quem nos criou. Ele permite que nós tenhamos vida. Deus presenteou o mundo com a vida. Só temos vida graças a Deus que nos escolheu dar. E quem é o dono da vida, quem é o dono de alguma coisa, tem direito de fazer exigências, tem desejos sobre o que lhe pertence. E o versículo que lemos fala sobre alguns desejos que Deus tem para com a nossa vida. Em primeiro lugar, o dono da vida deseja que venhamos a morrer para Ele. Vivemos em um mundo onde a vitória sempre é exaltada. Ninguém se lembra do perdedor. Ninguém se lembra do segundo lugar. Ninguém se lembra. Você lembra quem foi campeão de alguma coisa. Mas quem foi o vice-campeão? Praticamente ninguém se lembra do vice-campeão de nada. Olha que para ser vice-campeão você teve que chegar à final de alguma coisa, que foi um trabalho danado. Mas ninguém lembra do vice-campeão. Ninguém lembra do segundo lugar.
E muitas vezes, por conta dessas questões, da vitória ser muito exaltada, nós vamos para algumas igrejas e ouvimos lá dizer o seguinte: você nasceu para vencer, você nasceu para ser vitorioso, derrota não é coisa de cristão. Saiba, meu irmão e meu amigo, que a proposta de Jesus para nós não é essa. O evangelho puro e simples de Jesus nos mostra que, muitas vezes, é preciso que venhamos a perder, venhamos a deixar algo, a abandonar algo, para que possamos avançar na vida. Vamos deixar algumas ideias, deixar alguns costumes, para que a nossa vida possa seguir em frente de uma maneira melhor. A palavra de Deus nos ensina que não se ganha sempre, e que às vezes é preciso perder, e que muitas vezes você ganha muito mais quando você escolhe perder alguma coisa. Nem sempre na vida iremos ganhar, nem sempre na vida o que nós queremos vai acontecer, e nós precisamos ter sempre isso em mente. O texto que lemos, Paulo está falando à igreja que estava localizada em Roma, que é necessário deixar coisas de lado, que era preciso morrer. E quando Paulo está falando aqui que era necessário morrer, e na carta aos Romanos, Paulo fala várias vezes sobre essa questão, e exatamente nesse versículo, Paulo está falando sobre a necessidade de se abandonar certas coisas por causa de Deus. Por isso ele diz: se morremos para o Senhor, morremos. E hoje não é diferente. Precisamos também, assim como a igreja em Roma, deixar, abandonar, fazer morrer muita coisa por causa de Deus, pois se morremos para o Senhor, morremos. Bom, aí você pode estar se perguntando: o que então deve morrer em nós? Deve morrer em nós o mau uso da nossa língua, porque sempre queremos saber de tudo. O que nos leva a sempre querer saber da vida do outro? Porque muitas vezes usamos a nossa língua para poder espalhar inverdades sobre as pessoas. Porque muitas vezes, ao invés de falar bem, nós estamos falando mal dos outros. Porque tantas vezes nós estamos amaldiçoando, ao invés de estarmos abençoando. O mau uso da língua deve deixar de existir, pois se morremos para o Senhor, morremos. Deve morrer em nós a falta de empatia. O que significa empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender e sentir o problema do outro como se fosse o nosso próprio problema. Devemos deixar de julgar, de jogar pedras na vida dos outros. Devemos procurar entender os outros. Devemos deixar de lado julgamentos precipitados. Devemos procurar caminhar juntos, vivendo não apenas os momentos de alegria, mas principalmente nas dores e nas lutas, nossos irmãos, como se fossem nossas. A falta de empatia deve deixar de existir, pois se morremos para o Senhor, morremos. Deve morrer em nós a amizade com o pecado. Uma coisa é ser pecador,
Enquanto nós aqui estivermos, essa será a nossa realidade. Outra coisa é ser amigo do pecado. Quem é amigo do pecado, peca por prazer. Peca e não reconhece que precisa de perdão, e por esse motivo não faz nada para ser perdoado. A maldade, o erro, a desobediência torna-se algo comum em sua vida. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que é amigo do pecado é amigo do diabo. E, meu irmão, o diabo não é seu amigo. Meu amigo, o diabo não é seu amigo. Pelo contrário, o diabo quer acabar com a sua vida. Faça morrer a amizade com o pecado, pois se morremos para o Senhor, morremos. Não fazemos nada disso por nós mesmos. Não iremos abandonar nada por nossa causa, mas fazemos isso por causa de Deus. Fazemos isso com a ajuda dEle. Vamos deixar de lado práticas que nos prejudicam tanto. Essa ideia para a igreja em Roma era bastante complicada, porque Paulo está falando para um local que na época tinha o exército mais poderoso do mundo. E a ideia de perder para o romano não era uma ideia muito satisfatória. Perder era sinônimo de derrota, mas Paulo sempre fazia questão de mostrar para aquela igreja e mostra para cada um de nós que estamos com Deus, e com Deus, nós ajudando, nós vamos conseguir alcançar essas mudanças. Vamos conseguir morrer por Deus. Vamos conseguir fazer morrer coisas em nós, em nossa vida, por causa de Deus. O dono da vida deseja que venhamos a morrer para Ele. Mas ainda uma segunda atitude que o texto nos mostra, uma segunda exigência que o dono da vida tem para cada um de nós. E que atitude é essa? Em segundo lugar, o dono da vida deseja que venhamos a viver para Ele. O que é a vida? A vida é uma série de fatos e acontecimentos. Na maioria das vezes, inesperados. Como diz o cantor Sérgio Lopes, uma canção chamada Vidas e Futuros, não sabemos se ao menos amanhã levantaremos. Nossos planos são só planos e nada mais. Devemos sim realizar o nosso planejamento, pois é muito importante ter as coisas organizadas. Mas devemos ter em mente que nem sempre aquilo que nós planejamos vai acontecer, vai se tornar realidade por conta dos caminhos que a vida nos leva. Temos que ter em nossa mente que devemos ter uma vida boa. E como podemos ter uma vida boa? Como podemos viver bem a vida? Temos uma vida boa. Vivemos bem a vida quando vivemos para Deus. Temos uma vida boa quando entendemos o que Deus deseja para a nossa vida. Temos uma vida boa quando entendemos que devemos viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Deus deseja que venhamos a viver para Ele. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Paulo está dizendo que a nossa vida precisa ser dedicada a Deus,
que em tudo que viermos a fazer em nossa vida, Deus precisa estar presente. Paulo, no texto, está falando da necessidade que temos de ter uma vida totalmente dedicada a Deus. A beleza da vida ocorre quando nós entendemos que Deus não deve ser apenas um mero espectador, que Ele, na verdade, deve ser um participante da nossa vida, que Ele não deve ser apenas um coadjuvante em nossa vida, mas que Ele deve ser a estrela principal da nossa vida. É isso que Deus deseja de você, meu irmão, meu amigo. Viva para Deus, é o melhor que você pode fazer. Viva para Deus, pois é a melhor atitude a ser feita. Viva para Deus, pois é a melhor decisão a ser tomada. Como podemos viver para Deus? Viver para Deus é procurar amá-lo, é mostrar que Ele é o Senhor da sua vida, é render a Ele o seu louvor, é render a Ele a sua adoração, é com alegria cantar e poder dizer a Deus palavras de louvor, de adoração, do fundo do seu coração. É vir para o culto não porque você está apenas cumprindo o compromisso de agenda, mas é vir para esse lugar porque você sabe que nesse lugar Deus está presente, e que nesse lugar você vai se encontrar com Deus, e que nesse lugar Ele vai falar com você de uma maneira muito especial. É fazer para Deus o que nós fazemos por aquilo que Ele é. Amar a Deus é dizer sim para o que Ele tem para a sua vida, é se empenhar em tudo que fazemos para Ele. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Viver para Deus é saber que Ele está no controle da sua vida. Precisamos entender que nada ocorre sem a permissão de Deus. Seja alegria, seja tristeza, seja saúde, seja a doença, seja o riso ou o choro, Deus está no controle e vai cumprir os propósitos dele na sua vida. É como diz aquela canção: Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Não sabemos como vai ser, mas sabemos que Deus está na frente. Ele está no controle. E por esse motivo sabemos que vai ser o melhor. Pois Deus, sempre do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, vai fazer o melhor para a nossa vida. Deus está sempre no controle. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Viver para Deus é se render a Ele, que fez uma grande obra na sua vida, meu irmão. Que fez uma grande obra na sua vida, meu amigo. Deus enviou o seu Filho a esse mundo por um ato de amor, como nós cantamos. A cruz, algo tão terrível, foi a consumação do grande ato do amor que Deus tem para com a sua vida, meu amigo. Do grande amor que Deus tem para a sua vida,
meu irmão, a cruz foi a consumação da obra restauradora da humanidade. Através da cruz, nós recebemos o perdão. Como cantamos, fomos chamados pela cruz, somos simplesmente atraídos pela cruz. Não há nesse mundo um amor tão impressionante como esse amor de Jesus pela nossa vida. Deus não tinha compromisso algum com a geração pecadora. Deus não tinha compromisso nenhum comigo. Deus não tinha compromisso nenhum com você. Mas Ele escolheu te salvar, meu irmão. Mas Ele escolheu te salvar, meu amigo. E não apenas salvar, mas providenciar muitas coisas boas para todo aquele que nele crê. Deus está te chamando, meu amigo. Deus ainda te chama, meu irmão. Ele quer acertar, Ele quer organizar a sua vida, e somente Ele pode fazer isso. Ele deseja transformar a sua vida de uma maneira muito especial. Ele deseja transformar a realidade da sua vida. Renda-se a Deus, aceite o convite maravilhoso que Ele tem para você. Aceite o convite muito especial que Ele tem para a sua vida. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Não há como ter vida se Deus não fizer parte dela. Viva para Deus, é isso que Ele deseja que você faça. Deus é o dono da vida. Por esse motivo, Ele deseja que venhamos a morrer para Ele. Não seremos vencedores sempre na vida. Na maioria das vezes, quase sempre, nós iremos perder. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E perder é abrir mão de algumas coisas. Quem é de Deus precisa entender que algumas escolhas que Ele vai fazer na sua vida, a princípio, vai lhe trazer danos, a princípio vai lhe trazer prejuízo, mas quando nós abrimos mão, quando nós, a princípio, perdemos, a palavra nos ensina que, na verdade, nós estamos ganhando. A igreja de Roma foi orientada a fazer isso, e nós também somos orientados pela palavra de Deus a fazer o mesmo, a deixar morrer algumas coisas em nossa vida. Vale a pena abrir mão daquilo que Deus deseja que você abra mão. Hoje em dia, é difícil entender isso, porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que não quer abrir mão de nada, vive sem função, nossos interesses, daquilo que para nós é bom. Paulo também vivia em uma sociedade que era assim, que pensava dessa forma, mas ele deixa bem claro que fazer morrer algumas coisas em nossa vida, pela vontade de Deus, é a melhor atitude que nós devemos ter. Muitas vezes na nossa vida, é necessário perder para depois ganhar. Não é fácil para nós fazermos algumas coisas. Não é fácil para nós tomar algumas atitudes. Mas o dono da vida deseja que venhamos a morrer para Ele. Pois se morremos para o Senhor, morremos.
Deus quer que venhamos viver para Ele. A vida é sagrada, e por esse motivo, ela deve ser muito bem vivida. E só podemos viver bem quando Deus está à frente da nossa vida. Como as pessoas têm perdido, porque elas não têm deixado Deus ficar à frente da sua vida. Tantas decisões erradas, tantos sofrimentos, tantas escolhas mal feitas. Viver para Deus não é uma das escolhas que devemos fazer. Viver para Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Viver para Deus é a garantia de uma vida que vai valer muito a pena. Caso você não tenha feito essa escolha, faça essa escolha e veja os resultados. Você que tem feito em partes, faça em um todo. Quem vive para Deus o ama, sabe que é Ele quem está no controle da nossa vida e se rende a Ele. A vida só vale a pena quando é vivida para Deus. Não há oportunidade de vida saudável, plena e agradável, se não for na presença de Deus. Deus é o dono da vida, da nossa vida. Ele precisa ser assim. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Deus quer nos dar o melhor dessa vida. Não merecíamos nada de Deus, éramos indignos, mas por conta de Deus nos tornamos dignos. A cruz é a chance que temos de nos redimirmos com Deus. A cruz tornou possível uma nova realidade. A cruz tornou possível uma nova vida com Jesus. A cruz tornou possível uma amizade com Deus. Meu irmão, meu amigo, não desista da sua vida. Deus não desistiu de você. Deus ama bastante você. Dê a sua vida a Ele. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Dedique a sua vida a Ele. Somos do Senhor e nada irá mudar essa realidade. Por isso morra para Ele. Por isso viva para Ele. E que Deus nos abençoe. Amém?